Olá, tudo bem? Somos da equipe do BIP, o Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética. Essa será uma série de 3 vídeos inaugurais do Instituto, que estamos liberando de maneira gratuita para todos que gostam de neurociências. Esperamos que aproveitem. A aula de hoje abordará de maneira leve, mas aprofundada, vários aspectos sobre a serotonina e a noradrenalina, com os professores Luiz Dickmann e Michel Haddad. Espero que gostem e até mais! Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann, sou médico psiquiatra. Meu nome é Michel Haddad, também médico psiquiatra. Nós fazemos parte do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética, o BIP. Para mais vídeos com estes temas, acesse www.psicofarmacologia.com.br. Na aula de hoje, nós queríamos abordar 2 neurotransmissores super importantes dentro da psiquiatria, as monaminas, serotonina e a noradrenalina. Queremos nos aprofundar nesse tema de maneira leve e descontraída, tentando facilitar o entendimento. Afinal, psicofarmacologia não precisa ser algo chato e muito menos separado da clínica do dia a dia dos nossos consultórios. Muito bom, Dickmann, mas vamos ao que interessa. Fala um pouco aí sobre serotonina, que depois eu falo sobre noradrenalina. Falar sobre serotonina é muito fácil, muito tranquilo, rápido e descomplicado. Você lê o Tratado de Schatzberg, do Stahl, umas 10 vezes e vê que a coisa é muito rápida e simples. Aliás, já te falei que eu sou fã do Stahl, super fã do Stahl, que ele é meu ídolo, que eu super indico a leitura de todos os livros dele, tipo um fanboy mesmo? Já, Dickmann, já, umas 1000 vezes. Desculpa, é que eu me empolgo. Mas vamos lá. No corpo humano, a serotonina é sintetizada através do aminoácido triptofano pela via metabólica, que envolve 2 enzimas. A triptofano hidroxilase e a L-aminoácido aromático mediada pelo gene SLC6A4, levada para a destruição pela monoaminoxidase e reiniciando o ciclo. Simples, não? Dickmann, fala sério, é pra isso que a gente veio aqui? Desculpa, volta a fita. Acho que eu me empolguei de novo. A história da serotonina é uma história interessante. A serotonina foi isolada e designada pela primeira vez em 1948 pelo Maurice Rapoport, Arda Green e Irvine Page, da clínica de Cleveland. Mas, em 1935, o investigador italiano Vittorio Spanner tinha demonstrado que uma substância desconhecida até a data, que chamou de enteroamina, produzidas pelas células enterocromafinas do intestino, estimulava a contração intestinal. Antes da identificação da 5-hidroxitriptamina, sabia-se que quando o sangue era deixado para coagular, uma substância vasoconstritora era liberada do coágulo para o soro. Essa substância foi chamada de serotonina. O nome serotonina é um termo equivocado que reflete nada mais do que as circunstâncias em que se descobriu o composto. Este agente foi posteriormente identificado quimicamente como 5-hidroxitriptamina e desde então foi associado a um grande número de propriedades fisiológicas. O 5-HT foi até agora o nome mais adotado pela indústria farmacêutica. Então, toda vez que você lê 5-HT por aí, saiba que estão falando da serotonina. A serotonina é frequentemente armazenada em neurônios e células cromafins, junto com um cotransmissor, juntamente com vários hormônios peptídicos, como a somatostatina. A serotonina é transportada em vesículas por intermédio do transportador de monaminas vesicular, o VMAT. Este é um transportador inespecífico de monaminas, que vocês estão vendo aqui nas imagens, que é importante no acondicionamento vesicular da dopamina, da noradrenalina e da serotonina. A reserpina liga-se irreversivelmente ao VMAT2 e, portanto, inibe o acondicionamento da dopamina, da noradrenalina, da epinefrina e da serotonina em vesículas, deixando ela disponível para destruição pela monoaminoxidase, a MAO. A correlação da reserpina com o aparecimento de sintomas depressivos, inclusive relatos de suicídio décadas atrás, ao contrário da isoniazida, que chegou no mercado na década de 50, um tuberculostático derivado da tioce-mircabazona, que melhorava sintomas depressivos e, ao se investigar, viram que ela aumentava a quantidade de monaminas na fenda sináptica, ao inibir a monoaminoxidase. Daí vem a teoria monoaminética da depressão. Então, a reserpina diminuindo a quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica, porque não deixa armazenar na vesícula, levando a quadros depressivos ansiosos. E a isoniazida melhorando quadros depressivos e, ao se investigar, aumentando a quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica, porque estava inibindo a destruição pela monoaminoxidase, melhorando os sintomas depressivos. Se um diminui e causa, o outro aumenta e melhora, logo temos aí
a teoria das monaminas. O que é mais curioso é que a síntese da isoniazida já tinha sido obtida em 1912 por Hans Meyer e Joseph Mali, dois cientistas que preparavam seu doutorado na Universidade de Praga e que, naturalmente, nunca suspeitaram das potencialidades terapêuticas da substância que tinham acabado de descobrir. Por isso, nenhum dos laboratórios podia, naquele momento, registrar depois a patente do novo medicamento. Haddad, você imagina quantas vidas não poderiam ter sido salvas em 4 décadas sem tratamento adequado, nem da tuberculose e nem da depressão? Verdade, Dica, mas passado não podemos mudar. Agora a história começou a melhorar. Me explica aí os detalhes. Entre as principais funções da serotonina estão as funções de regular o humor, a ansiedade, controlar o apetite mediante a saciedade, equilibrar o desejo sexual, regulação do sono, controle de temperatura corporal e algumas atividades motoras e funções perceptivas e cognitivas. Claro, ela não faz nada disso sozinha. Temos mais de 100 tipos de neurotransmissores. Os mais importantes na psiquiatria são a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, o ácido gama-aminobutírico, o glutamato, a acetilcolina e histamina, que serão todos abordados em outras aulas dentro do BIP. A serotonina atua direta e indiretamente em diversos outros neurotransmissores conhecidos, como a dopamina e a noradrenalina, que também estão relacionados com o humor, com a ansiedade, com o medo, com a agressividade, dentre tantas outras funções. Cada um desses receptores de serotonina tem funções específicas e bastante interessantes. Dickman, antes de entrarmos no sistema nervoso central, fala um pouco do periférico, para o pessoal entender o funcionamento da serotonina fora do sistema nervoso central. Então, a serotonina é uma amina vasoativa que atua sobre o sistema cardiovascular, musculatura lisa e promoção da agregação plaquetária. Dando alguns exemplos, o receptor 5-HT2A plaquetário está ligado à facilitação da formação de trombos depois de uma lesão vascular, enquanto o receptor 5-HT1 está ligado à liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Já nos terminais vagais do corpo, a ativação do receptor 5-HT3 pode levar a um aumento de acetilcolina e, consequentemente, bradicardia na função cardíaca e broncoespasmo na função pulmonar. No trato gastrointestinal, de onde vem mais de 90% da serotonina produzida no corpo, o receptor 5-HT2A está ligado ao aumento do tônus e do peristaltismo. A serotonina e os receptores de serotonina são abundantes no trato gastrointestinal. A serotonina é um mediador crítico da motilidade gastrointestinal, mediada em grande parte pelo 5-HT4R. A cisaprida, que é um agonista do 5-HT4R e que também aumenta a liberação de acetilcolina do plexo mioentérico, induz aí a motilidade gástrica. Todavia, a cisaprida foi retirada do mercado lá nos Estados Unidos por conta das preocupações quanto à sua segurança, em virtude da ocorrência do prolongamento de QT de arritmias cardíacas, que a gente consegue ver pelo eletrocardiograma. Consegue agora já imaginar os efeitos adversos comuns iniciais das medicações serotonérgicas nos nossos pacientes, principalmente naqueles primeiros dias, naquelas medicações que atuam de forma não específica sobre receptores serotonérgicos? Então, a natureza é sábia, porque além dos mamíferos, a serotonina é encontrada em todos os animais que apresentam simetria bilateral, incluindo vermes e insetos, assim como fungos e plantas. A presença de serotonina, inclusive em venenos de insetos e espinho de plantas, serve para causar dor, que é também um efeito adverso da injeção de serotonina. A sua presença maciça em várias sementes e frutas pode servir para estimular o trato digestivo e expelir as sementes nos animais que ingerem. Se não fosse isso, talvez não estivéssemos aqui, Haddad. Legal, Dica, mas não começa a filosofar muito não, pois ninguém gosta de 4 horas e meia de aula. E essa história aí de pedir serotonina plasmática de alguns profissionais de saúde para avaliar a depressão, quais as evidências disso? Ops, bem lembrado, Haddad. Existem algumas evidências científicas de correlação indireta entre a serotonina periférica, nas plaquetas, e a serotonina dentro do sistema nervoso central. No entanto, o assunto é controverso. A serotonina não atravessa a barreira hematocefálica, ao contrário do triptofano, que pode atravessar. Existem muitas similaridades farmacológicas e bioquímicas entre plaquetas presentes no sangue periférico e neurônios serotonérgicos no sistema nervoso central, no SNC, tanto em nível estrutural como funcional. Um estudo da Prada, de 88, demonstrava que essas similaridades permitiam que a dosagem de serotonina no sangue periférico fosse sim utilizada como uma medida indireta da serotonina no sistema nervoso central.
As plaquetas são estruturas repletas de serotonina. Mais de 99% da serotonina periférica está contida dentro das plaquetas, segundo o estudo de Celeda em 94. Alguns estudos, como Bianchi em 2002, que replicou achados de Ortiz de 92, conseguiram inclusive demonstrar a correlação entre esses dois sistemas, ou seja, no cérebro e no plasma rico em plaquetas, após a administração de antidepressivos serotonérgicos em ratos. Ou seja, eu usava o antidepressivo e avaliava as plaquetas e o SNC. Um grupo de cientistas chineses, liderado pelo Zhuang, publicou um estudo muito bem conduzido no European Journal of Pharmacology, agora em 2018, onde o conteúdo de serotonina plaquetário e a capacidade da bomba de transportadores de serotonina em pacientes com depressão e ansiedade foram medidos por ELISA e citometria de fluxo, no início e após o tratamento com inibidores seletivos de recaptação de serotonina, por 4 semanas. Pessoas saudáveis, pareadas com idade e sexo, foram usadas como referência. As apresentações clínicas dos pacientes foram avaliados tanto com escalas de Hamilton, de depressão, quanto escalas de Hamilton, de ansiedade, nos mesmos momentos. Em comparação com indivíduos saudáveis, os pacientes com ansiedade e depressão apresentaram níveis mais altos de intensidade de fluorescência de serotonina dentro das plaquetas, mas os valores foram comparáveis entre os grupos de pacientes. A administração de inibidores seletivos de recaptação de serotonina durante as 4 semanas diminuiu significativamente os scores de Hamilton de depressão de 29 para 14 e o score de Hamilton de ansiedade de 22 para 14 em pacientes com depressão e ansiedade, respectivamente. Enquanto diminuiu o conteúdo de serotonina das plaquetas, mas aumentou a quantidade de serotonina fora das plaquetas, mostrando a eficácia no bloqueio do transportador de serotonina. Esses resultados fornecem evidências adicionais que apoiam o emprego do conteúdo de serotonina plaquetário na SERT, que é o transportador de serotonina, como substitutos periféricos em pacientes com depressão e ansiedade, e ajudam a entender o atraso de várias semanas desde o início da medicação antidepressiva até os seus efeitos terapêuticos completos nos pacientes. Através da atividade dos transportadores presentes na membrana, que retiram a serotonina livre no plasma, carregando ela para dentro da plaqueta. Esse processo ocorre durante todo o ciclo vital da plaqueta, que dura em média de 8 a 10 dias. Show, Dickman, mas afinal, usa ou não usa? Não é rotina, nem preconizado em nenhum guideline importante, Haddad. Vamos esperar por mais evidências a favor para tirarmos conclusões. Não deve ser rotina. Até porque a serotonina, isoladamente, não é a via final do provável efeito antidepressivo e sim mediadora de vários outros sistemas, como aumento de neurotrofinas, entre elas a principal, o BDNF, que é o Brain Derivator Neurotrophic Factor, que é o fator neurotrófico de crescimento cerebral. Também regulada pela via glutamatérgica, por exemplo, os receptores NMDA, que estão envolvidos nos efeitos rápidos e potentes antidepressivos da ketamina. Maravilha, esse tópico ficou muito claro, Dickman, mas agora vamos para o cérebro e a relação dessa monamina com a psiquiatria e neurologia. Então, esse neurotransmissor desempenha o seu papel por meio de interação com diversos receptores. Com base nas suas características estruturais e operacionais, os receptores de serotonina encontram-se subdivididos em 7 classes diferentes, 5-HT1 a 5-HT7, sendo identificado mais de 15 subtipos. Se eu ficar taquilálico, você me corta, Haddad? Com prazer, Dickman, com prazer. Então vamos, pois isso muda todo o entendimento das drogas ditas serotonérgicas, tanto seus efeitos terapêuticos quanto seus efeitos adversos. Os transportadores de recaptação seletiva de serotonina reciclam a serotonina na fenda sináptica de volta ao neurônio pré-sináptico. Os transportadores de recaptação seletiva de monamina são proteínas que atravessam 12 vezes a membrana e que acoplam o transporte do neurotransmissor ao gradiente de sódio transmembrana. Ao contrário do VMAT, que eu falei lá no comecinho da aula, que é um transportador inespecífico de monaminas, os transportadores de recaptação das monaminas exibem seletividade, uma alta afinidade e uma baixa capacidade para cada uma das monaminas específicas. Os transportadores seletivos de monaminas, que incluem o transportador de serotonina, que a gente vai chamar de SERT, o transportador de norepinefrina, que a gente vai chamar de NET, e o transportador de dopamina, que a gente vai chamar de DAT. Eles são capazes de transportar outras monaminas, porém com menos eficiência.
Olha aí, Dinkman, já tá querendo roubar meu assunto da noradrenalina de novo. Eu estou preparando o terreno para você nos presentear com seu conhecimento, mas depois. Quando a serotonina retorna ao citoplasma neural, o neurotransmissor é transportado em vesículas através do VMAT, ou sofre degradação pelo sistema da monoaminoxidase, a MAO. As monoaminoxidases são enzimas mitocondriais que regulam os níveis de monaminas, tanto nos tecidos neurais e que inativam as monaminas como a tiramina circulantes e dietéticas, tanto no fígado quanto no intestino. Aí a gente lembra o porquê das IMAOs não poderem ser consumidas junto com uma grande quantidade de tiramina, como as IMAOs antigas. As duas isoformas, a MAO-A e a MAO-B, diferem de acordo com a especificidade do substrato. A MAO-A oxida a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, e a MAO-B oxida preferencialmente a dopamina. As monoaminoxidases inativam as monaminas através da desaminação oxidativa, utilizando uma flavina funcional como aceptor de elétrons. A catecol, metiltransferase, que é a CONT, no espaço extracelular, é outra enzima importante da degradação das monaminas. Embora a CONT desempenhe um papel menos significativo no sistema nervoso central do que na periferia. Pessoal, pode ficar tranquilo que temos aulas da CONT também. Deixa eu me concentrar aqui em guiar um pouco o Dinkman. Você sabia que eu já me genotifiquei, Haddad, e eu tenho boas variantes da CONT? Baixa atividade da enzima. Sorte da minha dopamina que não vai ser destruída. Já o meu FKBP5 é uma porcaria. E eu e o cortisol andamos juntos. Dinkman, se a sua dopamina fosse tão boa, você mantinha o foco naquilo que você estava falando, que é serotonina. Eu só estava sendo educado com você, Haddad. Você, pelo visto, tem dificuldade com a leitura social aqui do ambiente. Mas, voltando. Em geral, a classe de receptores 5-HT1 inibe a adenilil ciclase. A classe 5-HT2 aumenta a renovação da fosfatidil inositol. E as classes 4, 6 e 7 estimulam a adenilil ciclase. O único canal iônico regulado por ligante conhecido é o receptor 5-HT3, embora vários subtipos de receptores de serotonina ainda não estejam completamente caracterizados. O receptor 5-HT1A é expresso tanto nos corpos celulares serotonérgicos dos núcleos da RAF, quanto em neurônios pós-sinápticos no hipocampo, e a sua ativação resulta em diminuição dos níveis do AMP cíclico. O receptor 5-HT1D pré-sináptico medeia os mecanismos autoinibitórios da neurotransmissão da serotonina nos terminais axônicos. A sinalização dos receptores 5-HT2A e 5-HT2C é excitatória e baixa o limiar da descarga neuronal. Os vários subtipos de receptores estão diferentemente expressos no cérebro. Por exemplo, um subgrupo de projeções de serotonina para o córtex estimula os receptores 5-HT2 pós-sinápticos, enquanto outras projeções para o sistema límbico estimulam os receptores 5-HT1A pós-sinápticos. Entretanto, existe uma considerável superposição tanto na expressão dos subtipos de receptores, e a importância fisiológica dessa superposição não está bem elucidada ainda. Pensando no receptor 5-HT1A, ele atua principalmente como um autorreceptor somatodendrítico, responsável por modular a atividade dos neurônios serotonérgicos. Lembra aquela regiãozinha lá em cima do neurônio que ninguém lembra de mostrar, que está aqui na imagem? Aqui, ó. Existe nessa posição pré e pós-sinápticas com diferenças nas suas ações. Isso já levou inclusive a se especular se existem subtipos diferentes receptores 5-HT1, mas sem comprovação até o momento. Aparentemente, a ativação desse receptor modula o comportamento emocional e alimentar, funções cognitivas, a maturação e a diferenciação celular. Alguns antidepressivos e neuroléticos atuam como agonista nesse receptor, total ou parcialmente. Uma molécula que tem este como seu principal mecanismo é a buspirona, que é usada no tratamento para o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e também como potencializador do efeito antidepressivo de outras moléculas. O efeito agudo, quando a serotonina entra em contato com o receptor, é de frear a liberação da serotonina na fenda sináptica, como um mecanismo dizendo que já tem serotonina suficientemente lá.
Dickman, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que você me explicasse. Como pode um agonista de 5-HT1A, que deveria diminuir a serotonina, ter uma ação ansiolítica, efeito antidepressivo, etc? Exato, Haddad. Aí que fica o truque. Dessensibilização dos receptores de forma mais rápida e mais intensa do que pelo simples aumento da serotonina de maneira indiscriminada, como acontece com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Beleza, Dickman. Vai falar de mais algum da família 5-HT1? Os receptores 5-HT1B e 5-HT1D modulam a liberação de serotonina e de outros neurotransmissores, como acetilcolina. Triptanos atuam em receptores da família 5-HT1 para tratamento de crises de migrânia, como agonistas 5-HT1B e 5-HT1D, assim como mais recentemente descoberto 5-HT1F. Na década de 90, foi descoberto mais detalhes sobre um receptor chamado 5-HT1E, e a sua proteína compartilha cerca de 40% da estrutura do 5-HT1A, com poucas das suas funções conhecidas. Então agora passa para o 5-HT2, a sensação da psiquiatria. De fato, receptores da família 5-HT2 são extremamente importantes e estão ligados ao córtex visual, à modulação do comportamento alimentar, à mediação da vasoconstrição, liberação de dopamina em algumas regiões cerebrais. A atuação nesses receptores de serotonina tipo 5-HT2A como antagonista, que é uma marca característica dos neuroléticos de segunda geração, risperidona, aripiprazol, quetiapina, olanzapina, lurazidona, iloperidona, zenapina, clozapina, etc., é hipotetizada como uma possível redutora do risco de exacerbação dos sintomas extrapiramidais causados pelo bloqueio dos receptores D2, que são o parkinsonismo, tremor, distonia, entre outros, além da possível prevenção da elevação de prolactina, que pode levar a amenorreia, disfunção sexual e galactorreia, e talvez melhora dos sintomas negativos da esquizofrenia, mas isso é controverso. O receptor foi descrito pela primeira vez na década de 50 e clonado em ratos em 1992 pela equipe do Foggett. O estímulo desse receptor, ao contrário do seu antagonismo, pode causar ansiedade, insônia, agressividade, e alucinógenos e drogas sintéticas costumam atuar nesses receptores. Esse receptor é responsável pelo hyperarousal dos mamíferos, isso é, aquela vigilância para estímulos externos, e extremamente importante na natureza selvagem, mas que atrapalha hoje na nossa selva de pedras. Filosofia de novo, Dickman. Opa! Desculpa, parei de novo. Interessante é que o fármaco trazodona, em humanos metabolizadores normais, já com uma pequena quantidade de 1 mg, antagoniza 50% dos receptores 5-HT2A no SNC. E a dose de 10 mg costuma antagonizar praticamente 100% dos receptores no sistema nervoso central. Isso mostra que tem uma grande afinidade pelo receptor, e a explicação do porquê muitas vezes ela é usada, mesmo em doses baixas, em combinações com outros inibidores seletivos de recaptação de serotonina e também os de serotonina e noradrenalina, para mitigar efeitos adversos dessas drogas, principalmente nos primeiros dias. Doses mais altas da trazodona vão também bloquear o transporte de serotonina, mas aí já é um outro assunto. Alguns estudos com pacientes suicidas mostram uma grande quantidade de receptores 5-HT2A no cérebro desses pacientes pós-mortem. E o estudo do gene HTR2A mostra também ele como um gene de risco em vários estudos de farmacogenética, com algumas variantes mostrando diferentes respostas ao tratamento antidepressivo com inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Mas, como tudo na genética, precisam de mais estudos para diminuir os dados conflitantes atuais. Mais algum da família 5-HT2? Eu vou parar por aqui, senão me empolgo. Então vamos pular para a família 5-HT3. O receptor 5-HT3 é responsável pela modulação da liberação de serotonina e aparentemente está relacionado com o mecanismo de percepção de dor, liberação de acetilcolina e dopamina, assim também como na motilidade gástrica e secreção de fluidos entéricos. Os receptores 5-HT3 e 5-HT4 também parecem estar ligados à motilidade gastrointestinal. O antagonismo do receptor 5-HT3 tem um potente efeito antiemético, que é o mecanismo principal das tronas. Com as notáveis exceções de alocetrona e cilancetrona, os quais são usados no tratamento da síndrome colo-irritável, todos os antagonistas de 5-HT3 são antieméticos, usados na prevenção
e tratamento de náusea e vômito. São particularmente efetivos em controlar a náusea e o vômito produzidos pela quimioterapia no câncer e são considerados o padrão ouro para esse propósito. No Brasil, usado largamente é o ondansetrona. Um detalhe que poucos sabem, em termos estruturais, é que existem divisões 5HT3A, 5HT3B, C, D e E. Todos os outros subtipos de subunidades devem ser heteropentéricos, como subunidade 5HT3A, para formar canais funcionais. Adicionalmente, não houve atualmente nenhuma diferença farmacológica entre o heteronérico 5HT3AC, 5HT3AB e o receptor 5HT3A ou nérico. isso é super relevante, não? Dickman, eu juro que se você fizer de novo isso, eu desligo essa câmera e vou embora para casa. Ops, de novo, foi sem querer querendo, parei. Antes que você me pergunte, vou quase pular o 5HT4, o 5 e o 6, porque você está muito ríspido com as minhas divagações, que eu gosto tanto. Será por isso que quando eu era criança, as professoras reclamavam tanto com a minha mãe que eu falava muito na aula? Disso eu não tinha dúvidas, mas vê se para de reclamar e fala do 5HT7 e o papel na psiquiatria. Beleza, juro que eu tô acabando a minha parte. A atuação como antagonista nos receptores serotonérgicos 5HT7 pode, hipoteticamente, estar ligado a efeitos antidepressivos e na cognição também, além do controle do sono, do ciclo circadiano e a termorregulação. Em modelos animais, o antagonismo desses receptores 5HT7 pode estar ligado ao aumento do tônus glutamatérgico no córtex pré-frontal. Veja, diversas medicações que apresentam propriedades pró-cognitivas, como vortioxetina, lurazidona, alguns tricíclicos, alguns outros neuroléticos que apresentam esse perfil de antagonismo de 5HT7. A densidade alta desse receptor é encontrada principalmente no tálamo e hipotálamo, além do hipocampo e córtex. Poxa, Dickman, acho que você conseguiu abranger muito bem todo esse conteúdo. Mas agora, para finalizar, me conta aí alguma informação nova sobre a serotonina, que possa ser novidade para alguns e que possa trazer aos nossos membros algum conhecimento novo. Pois bem, meu caro Haddad, a ação serotonérgica é terminada principalmente pela captação da serotonina na sinapse, certo? Isso é feito através do transportador de monamina específico para a serotonina, a SERT, que a gente já falou, no neurônio pré-sináptico. Como todo mundo sabe. Vários agentes podem inibir a recaptação da serotonina. Até aí, tranquilo, sem novidades. Agora, um estudo de 2006, conduzido pela Universidade de Washington pelo Zou, um farmacologista muito famoso da área básica, como principal investigador, sugeriu que um transportador de monamina recém-descoberto, conhecido como PMAT, que quer dizer Plasma Membrane Monoamine Transporter, pode ser responsável por uma porcentagem significativa da depuração de serotonina. Depois, esse transportador foi alternativamente chamado por Equilibrative Nucleoside Transporter, o ENT4. Contrastando com a SERT, que tem uma alta afinidade, o PMAT foi identificado como um transportador de baixa afinidade, com pKa aparentemente de 114. Vamos lembrar, o pKa, quanto mais baixo o número, maior a afinidade. Então 114 é um número alto. E ele é 230 vezes maior do que o da SERT. Ou seja, olha só, a SERT tem uma alta afinidade por ter um pKa baixo. E o PMAT tem uma baixa afinidade por ter um pKa alto. Um pouco confuso, mas vocês vão entender. No entanto, o PMAT, apesar da sua afinidade serotonérgica relativamente baixa, tem uma capacidade de transporte consideravelmente maior do que a SERT. Olha só, então ele tem pouca afinidade, mas uma capacidade de transporte muito alta, resultando numa eficiência de captação aproximadamente comparável ao transportador normal, a SERT, em sistema de expressão heterólogos. O estudo também sugere que alguns inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina e a sertralina, inibem também a PMAT, além da SERT, mas com valores que, para atingir isso, ultrapassariam concentrações terapêuticas no plasma, e em até 4 vezes. E aí essa dose já seria tóxica. Portanto, os fármacos inibidores seletivos de recaptação de serotonina em monoterapia são ineficazes na inibição da PMAT. A PMAT também transporta sugestivamente dopamina e norepinefrina, embora os valores de pK são ainda mais altos do que o de serotonina. Então lembrando, pK alto, baixa afinidade. Para a serotonina é média, para a dopamina e noradrenalina é alta, ou seja, tem uma baixa afinidade. Existem 17 interessantes publicações sobre o PMAT, ou ENT4, que vão aí no PubMed desde 2004 a 2014, para quem se interessar no assunto. Muito bem, depois de uma aula tão atual e didática sobre serotonina, fiquei empolgado. Se me permite, acho que podemos falar um pouco sobre noradrenalina. Não, Haddad, na verdade a gente já falou demais hoje. Pessoal da produção, pode parar, obrigado. Claro, Haddad, vamos lá, mas eu não podia perder essa.
A noradrenalina, também chamada norepinefrina, é uma substância que tem múltiplas funções, tanto como hormônio como neurotransmissor. Como hormônio do estresse, noradrenalina tem um papel fundamental na resposta de luta e fuga, aumentando diretamente os batimentos cardíacos e também aumentando os níveis de glicose na corrente sanguínea. Pera lá, não era para você falar de neurotransmissão? Continuando, foi o fisiologista sueco Uffe von Euler que identificou norepinefrina em meados da década de 40. Ele recebeu até uma parte do Prêmio Nobel de 1970 de Fisiologia e Medicina por sua descoberta. É o sistema noradrenérgico que modula a vigilância, a resposta ao estresse, a função neuroendócrina, o controle da dor e a atividade do sistema nervoso simpático. A noradrenalina é classificada estruturalmente como uma catecolamina, juntamente com a adrenalina e a dopamina. Ela contém um grupo catecol, um anel de benzeno com 2 grupos hidroxila, ligado a um grupo amina, contendo nitrogênio. A adição de um grupo metil ao grupo amina de norepinefrina resulta na formação de epinefrina ou a adrenalina, outro mediador importante da resposta de luta ou fuga. A noradrenalina é sintetizada a partir do aminoácido tirosina, em um processo de 3 etapas semelhante à via da síntese da serotonina. Vocês podem acompanhar aqui que a tirosina é inicialmente oxidada a L-dopa pela enzima tirosina hidroxilase e, em seguida, descarboxilada a dopamina. Temos então a formação da dopamina. Após o seu transporte na vesícula sináptica, a dopamina é hidroxilada pela enzima dopamina hidroxilase, formando a norepinefrina. A mesma enzima descarboxila o 5-hidroxitriptofano e a L-dopa. Ela é conhecida genericamente como L-aminoácido aromático descarboxilase, como o Dr. Dickmann já mencionou. A tirosina hidroxilase é a enzima que limita a velocidade nessa via. Então, a enzima mais importante é a tirosina hidroxilase. Tanto noradrenalina como adrenalina são secretadas na corrente sanguínea pelas glândulas suprarrenais em resposta ao estresse. Existe um estímulo que é através de um neurônio pré-ganglionar, que vai sinalizar para um receptor nicotínico na suprarrenal e aí vão ser produzidos tanto nora como adrenalina. 80% na verdade será a produção de adrenalina e 20% a produção de noradrenalina. Mas também ambas substâncias são sintetizadas e liberadas como neurotransmissores pelos terminais do axônio no sistema nervoso central e nas fibras simpáticas do sistema nervoso autônomo, esse sistema nervoso periférico. Haddad, uma dúvida que pode parecer básica, mas que muita gente pergunta. Qual é a diferença entre noradrenalina e adrenalina? Excelente questão, meu caro. Etimologicamente, bonita palavra, não? O prefixo nor indica que a norepinefrina é o homólogo inferior da epinefrina. As duas estruturas diferem apenas em que a epinefrina ou adrenalina tem um grupo metil ligado ao seu nitrogênio, enquanto o grupo metil é substituído por um átomo de hidrogênio na noradrenalina. A química nos ensina o seguinte: o prefixo nor é derivado da abreviação alemã para N-on radical, ou seja, N sem radical, referindo-se à ausência de um grupo metil no átomo de nitrogênio. A noradrenalina tem uma ação periférica menos potente que a adrenalina. Em resumo, a noradrenalina é a precursora da adrenalina. Entendi esse ponto, entendi o outro também, mas e a neurotransmissão? Certo. Vamos então para as vias noradrenérgicas cerebrais. Antes disso, uma curiosidade. A noradrenalina periférica não atravessa a barreira hematoencefálica. Por isso, preciso que ela funcione muito bem e por si própria na sinapse dos neurônios noradrenérgicos. Interessante, não? A noradrenalina é liberada quando uma série de alterações fisiológicas são ativadas por um evento estressante. No cérebro, isso é causado em parte pela ativação de uma área do tronco cerebral, o locus ceruleus. Esse locus é uma região muito pequena. É nesse núcleo que temos a origem da maioria das vias de noradrenalina no cérebro. Os neurônios noradrenérgicos se projetam bilateralmente, enviam sinais para ambos os lados do cérebro, do locus ceruleus ao longo de caminhos distintos para muitos locais, incluindo o córtex cerebral, o sistema límbico, a medula espinhal, formando um sistema neurotransmissor extremamente rico. A noradrenalina também é liberada pelos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso periférico, para transmitir a resposta de luta ou fuga em cada tecido respectivamente. A medula suprarrenal também pode ser contabilizada como essas células nervosas pós-ganglionares, embora elas liberem noradrenalina no sangue. Os neurônios noradrenérgicos são aqueles que o primeiro neurotransmissor é a noradrenalina. E no cérebro forma um sistema neurotransmissor que, quando ativado, exerce efeitos em grandes áreas. Eles são poucos e seus corpos celulares estão localizados em pequenas áreas, mas suas projeções, os axônios, vão para muitas áreas
áreas cerebrais e produzem ações bastante potentes. Os efeitos são principalmente alerta e excitação, agindo também no sistema de recompensa. Anatomicamente, os neurônios noradrenérgicos originam-se principalmente no locus coeruleus e no campo tegmentar lateral. O locus coeruleus é uma região cerebral muito pequena. Estima-se que, em cérebros de primatas, ele contém apenas 15 mil neurônios. Isso é menos de 1/1000º dos neurônios de todo o cérebro. Mas axônios dos neurônios do locus coeruleus se projetam para todo o sistema nervoso central. Esse sistema modula a excitabilidade, a regulação da atenção, do ciclo sono-vigília e a resposta ao estresse. As projeções para as áreas corticais têm forte influência nas emoções. E esse, provavelmente, é o nosso grande objeto de estudo na psiquiatria. Os neurônios da região tegmentar se projetam para a medula espinhal, para o tronco cerebral, para o hipotálamo e para o sistema límbico, regulando as funções viscerais. A correlação topográfica da clínica dos transtornos de humor emerge de uma possível disfunção noradrenérgica das projeções corticais do locus coeruleus. Tão logo a dopamina seja transformada em noradrenalina através da beta-hidroxilase, a nora será liberada das vesículas do transportador de monamina, o VMAT, na fenda sináptica para agir no neurônio pós-sináptico. Nesse momento, algumas reações podem atrapalhar esse processo. Por exemplo, a estimulação do receptor adrenérgico alfa-2, eu já vou falar sobre os receptores, pode diminuir a liberação da nora por uma alça de feedback negativo. Opa, isso não é justamente o local de ação da mirtazapina, Haddad? Isso mesmo. Aliás, um mecanismo muito particular de ação antidepressiva. O bloqueio do receptor alfa-2 pré-sináptico retira o freio da liberação de noradrenalina, contribuindo para o aumento do potencial de ação noradrenérgico cerebral. Outro mecanismo que altera a liberação de noradrenalina é a estimulação dos receptores serotoninérgicos pós-sinápticos, 5-HT2A e 5-HT2C. Quando esses receptores serotoninérgicos, já muito bem descritos pelo Dr. Dickman, são estimulados nos interneurônios GABAérgicos, a produção de nora tende a diminuir, pois esses produzem um efeito inibitório nas vias noradrenérgicas. Um ponto interessante é que drogas como antipsicóticos atípicos, trazodone e a mirtazapina podem ter um benefício noradrenérgico em potencial, pois são todas substâncias que bloqueiam incisivamente o receptor 5-HT2A. A noradrenalina realiza suas ações na célula-alvo, ligando-se e ativando os receptores adrenérgicos. A expressão de células-alvo de diferentes tipos de receptores determina o efeito celular final. E, portanto, a norepinefrina tem ações diferentes em diversos tipos de células. A disfunção de noradrenalina em regiões específicas acarreta em alterações comportamentais que podemos descrever da seguinte forma. A disfunção noradrenérgica em córtex pré-frontal ventromedial e amígdala está associada à redução do afeto positivo, com sintomas do tipo humor deprimido, tristeza, anedonia, diminuição da vigilância e diminuição da autoconfiança. E também ao aumento do afeto negativo, marcado por sintomas como culpa, repugnância, medo, ansiedade, hostilidade, irritabilidade e solidão. Haddad, conta aí, quais são os receptores de noradrenalina? Duvido que você tenha mais receptor para falar do que eu da serotonina. Nessa eu perdi mesmo para você, Dickman. Temos somente 2 tipos de receptores de noradrenalina. Os receptores sensíveis à norepinefrina e epinefrina são chamados de receptores adrenérgicos. Eles são divididos em 2 tipos, alfa e beta. Estes ainda são classificados nos subtipos alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Todos esses tipos de receptores adrenérgicos funcionam como receptores acoplados à proteína G, o que significa que eles exercem seus efeitos através de um complexo sistema de segundo mensageiros. De modo geral, eles produzem alterações no potencial de membrana pós-sináptico, atuando sobre canais iônicos específicos para potássio e cálcio. Eles diferem nos mecanismos que, após a estimulação pelo neurotransmissor, empregam para ativar esses canais. Receptores beta-1 estimulados agem ligando proteínas que, por sua vez, ligam-se a canais de cálcio, alterando a sua forma e alterando a sua permeabilidade ao cátion. Mais importante, as proteínas de ligação estimulam a síntese de AMP cíclico, que através de outra série de reações abre canais de potássio. O efluxo de potássio tende a hiperpolarizar a membrana pós-sináptica, inibindo a geração de um impulso nervoso. O receptor beta-2 já foi encontrado nas células da glia. Já o receptor alfa-2 ativa os canais de potássio nas membranas pós-sinápticas e pré-sinápticas, provavelmente via proteínas de ligação, diminuindo a síntese de AMP cíclico através da inibição da adenilato ciclase. Já o receptor alfa-1 atua nos canais de cálcio, aumentando os níveis de inositol trifosfato através de uma série de reações ligadas às moléculas lipídicas da membrana plasmática, principalmente pela ativação da fosfolipase C. O receptor alfa-1 está presente principalmente nos neurônios pós-sinápticos
e mediam os efeitos excitatórios da nora. O seu bloqueio pode ser útil no tratamento da ansiedade, no tratamento do transtorno de pânico e para o tratamento de TEPT. Eles também estão presentes nos vasos sanguíneos e sua estimulação está associada à vasoconstrição e aumento da pressão arterial. Já os alfa-2 estão principalmente nos terminais pré-sinápticos e mediam os efeitos inibitórios, diminuindo a liberação de noradrenalina na fenda sináptica quando estimulados, como eu disse anteriormente. Os beta-1 também têm efeitos excitatórios neuronais e estão em grande concentração no coração. Sua estimulação aumenta a contratilidade cardíaca e também promove o aumento dos batimentos cardíacos. Os receptores beta-2, como já dito, estão nas células da glia e parecem mediar a integração entre o sistema nervoso e o sistema imune. Também são encontrados nos vasos sanguíneos, nos brônquios e no trato gastrointestinal. Sua estimulação leva à vasodilatação, à broncodilatação e ao relaxamento da musculatura lisa intestinal. Ao final da sua ação, a noradrenalina é recaptada para o neurônio pré-sináptico pelo transportador específico de noradrenalina, o NET. A gente chama esse processo de recaptura 1. Ou ela pode ser ainda recapturada para as células adjacentes, por transportadores não específicos, que seriam um mecanismo de recaptura 2. A noradrenalina é inativada pelas enzimas catecol, O-metiltransferase e pela monoamina oxidase, a CONT e a MAO. A CONT transforma a noradrenalina em normetanefrina e a adrenalina em metanefrina. A MAO metaboliza a metanefrina e a normetanefrina em ácido vanilmandélico, que é excretado inativamente na urina. Mas Haddad, veja bem, como a gente pode atuar nas vias noradrenérgicas? De diversas formas, meu caro. Por exemplo, podemos modular a síntese de noradrenalina através do bloqueio da tirosina hidroxilase, e a substância que faz isso é a alfa-metiltirosina. A reserpina pode inibir o transportador VMAT, você já falou sobre isso, levando também à diminuição na liberação de noradrenalina. Nessa tabela temos mais sobre as ações de substâncias que podem inibir ou estimular as vias noradrenérgicas. Por exemplo, podemos notar aqui alguns inibidores da noradrenalina. Um exemplo disso é a acetilcolina, que age através do receptor muscarínico. Outra substância que age inibindo a noradrenalina, como já falado, é a própria serotonina, quando se liga em receptores 5-HT2A e 5-HT2C. A histamina também é uma outra substância que inibe as vias noradrenérgicas. Aqui temos dois exemplos de substâncias que estimulam a norepinefrina, que é a própria adrenalina e a angiotensina 2. Mas principalmente podemos bloquear os transportadores de recaptura 1, ou seja, o transportador específico de noradrenalina. Os agentes capazes de fazer isso são cocaína, anfetamina, antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina e os inibidores da recaptura de noradrenalina. Mas nós também podemos bloquear o mecanismo de recaptura 2, e as substâncias que são capazes de fazer isso são os hormônios esteroides. Ok, Haddad. Beleza. Noradrenalina muito relacionada ao humor, mas ouvi dizer que também há uma relação entre noradrenalina e doenças neurodegenerativas. O que você pode falar a respeito disso? Veja bem, Dickman, a descoberta de uma perda considerável de neurônios noradrenérgicos no locus coeruleus, na doença de Parkinson, foi um dos primeiros passos de uma série de estudos que permitiram identificar a noradrenalina como um potente agente anti-inflamatório no sistema nervoso central, com um papel fundamental na progressão das doenças neurodegenerativas. Mais tarde, a existência de dano no locus coeruleus também foi observado em muitas outras doenças neurodegenerativas. Entre essas, a doença de Alzheimer é uma das mais estudadas, provavelmente devido à sua alta prevalência nas sociedades modernas, bem como ao aumento de sua prevalência atrelada ao envelhecimento. No início dos anos 80, diferentes grupos de pesquisa apresentaram dados confirmando a redução da densidade dos neurônios noradrenérgicos no locus coeruleus na doença de Alzheimer. Estudos subsequentes que correlacionaram quantidade de perdas de neurônios noradrenérgicos ao grau de progressão da doença reforçaram a relevância dessa observação. Após essas descobertas iniciais, alterações na produção ou sinalização de noradrenalina foram detectados em diversas doenças neurodegenerativas. Estudos realizados em pacientes com doença de Huntington revelaram o comprometimento das projeções do locus coeruleus e no número de seus neurônios. Além disso, a mensuração da concentração de noradrenalina em pacientes portadores de esclerose lateral amiotrófica detectaram concentrações mais baixas em diferentes segmentos da medula espinhal. Baseado em relatos anteriores, descrevendo a sinalização noradrenérgica alterada no transtorno de estresse pós-traumático, o número de neurônios no locus coeruleus também foi contado em amostras de cérebros de veteranos de guerra que sofreram TEPT. Os autores desse estudo observaram uma contagem neuronal substancialmente menor em pacientes com TEPT. Embora o envolvimento de alterações noradrenérgicas com esclerose múltipla tenha sido suspeitado por um tempo relativamente longo, evidências claras de níveis reduzidos de noradrenalina não estavam disponíveis até que o grupo de pesquisa do Dr. Feinstein, em 2011, analisou utilizando amostras de cérebros humanos. No mesmo estudo, podemos notar um aumento da ativação de astrócitos e a perda
perda de neurônios noradrenérgicos em camundongos. Então, noradrenalina parece regular a quantidade de algumas citoquinas inflamatórias produzidas por astrócitos, exercendo um efeito inibitório. A perda de neurônio noradrenérgico estaria envolvida com um aumento na concentração dessas substâncias pró-inflamatórias e, consequentemente, com o processo neurodegenerativo. Com isso, Dickman, eu encerro por aqui as minhas considerações sobre noradrenalina. Eu acho que a gente conseguiu dar um grande overview sobre essas duas monoaminas extremamente importantes na psiquiatria, a serotonina e noradrenalina. Aos nossos membros do BIP, o meu muito obrigado e até breve. Pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer também ao Haddad pela sua explicação sobre a noradrenalina, e eu acho que dessa forma a gente conseguiu abranger esses dois temas bastante importantes dentro da psiquiatria, que é a noradrenalina e a serotonina. Queria deixar para vocês um muito obrigado e até a próxima.